Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, nossa terceira aula, falando de números naturais, falando de MMC, menor múltiplo comum, né? Esse problema eu deixei na segunda aula para vocês refletirem aí e vamos trabalhar para corrigir, né? Amigos, em uma pista de corrida, dois carros, A e B, saem ao mesmo tempo, saem no mesmo instante da partida, da linha de partida. O carro A passa por essa linha a cada 1 minuto e 20 segundos. E o carro B passa por essa linha a cada 1 minuto e 10 segundos. Os dois carros passam juntos novamente por essa linha após, então nós temos que calcular qual vai ser o tempo que eles vão encontrar, ok? Para fazer isso, eu vou inicialmente marcar aqui quais são as informações que o problema me dá. Ele me dá que um carro é 1 minuto e 20 segundos, e que o outro carro é 1 minuto e 10 segundos. Eu não posso trabalhar com minutos e segundos, eu tenho que fazer uma unidade só. Então eu vou converter 1 minuto e 1 minuto e 20 segundos para tudo segundos. Então vai ser 1 minuto tem 60 segundos, então eu vou fazer 60 vezes 1, porque é só 1 minuto, certo? Mais 20 segundos, esse é o carro A, né, o carro que está mais lento, ele vai gastar sempre 80 segundos. 80 segundos. Essa é a informação que nós vamos trabalhar, certo? O segundo carro, 60 segundos, que é o tempo de minutos, também gasta 1 minuto vezes 1, mais quantos segundos? Mais 10 segundos, ok? Então, 60 vezes 1, 60 mais 10, 70 segundos. Gente, para mim facilitar essa operação aqui, observa que todas as duas, vamos fazer um DC entre 80 e 70, dividindo pelos números primos. Vamos começar pelo 2. 80 dividido por 2, 40. Sempre pelo 2? Sempre pelo 2, que é quando é possível a divisão. 70 por 2, 35. Então, vou continuar pelo 2, que dá 20. Continua 35 porque não tem mais jeito de dividi-lo pelo 2. Então ele fica quietinho aqui. 20 ainda dá por 2. Vamos fazer 10 e 35. Acabou? Não. Ainda vamos fazer por 2, porque 10 é divisível por 2. Aí dá 5 e dá 35. Bom, eu vou pegar o próximo divisor. É o 3 que é o próximo divisor, mas 3 não divide 5, nem divide 35. Então, não posso usar o 3. Então, agora o próximo número primo é o 5. 5 dividido por 5, 1. Opa, esse terminou. 35 dividido por 5 dá 7. Bom, próxima divisão. Não chegou no 1 aqui ainda, nessa última unidade aqui. Então, o 7 só é divisível por 7, porque ele é número primo. Então, é isso. Então, nós temos aqui o nosso MMC, que é 2 vezes 2, 4. Vamos lá, continuando. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 35. Legal. Eu vou fazer 4 vezes 35, 70, 140. Então, 140 vezes 4, que está lá em cima, né? Vou fazer assim, senão fica difícil de fazer a conta. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Vai 1 para a próxima casa. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então, quando que eles vão se encontrar novamente? A 560 segundos. Epa, mas eu não quero 560 segundos. Eu quero minutos. Assim, ele me deu a resposta, né? Então, vamos aqui. Vamos pegar aqui, ó. 560. Vamos fazer uma divisão de números inteiros, não é isso? Onde o resultado vai ser, o resultado dessa divisão vai ser em minutos, por isso que eu dividi por 60, e o resto automaticamente será os segundos. Então, bom, pessoal, eu gostaria de cortar o zero aqui, mas não vou poder. Por que eu não vou poder cortar o zero aqui? Porque eu quero resultado em minutos. Se eu cortar o zero aqui, eu vou distorcer meu resultado, que vai dar
um resultado vírgula alguma coisa, eu não quero vírgula. Então, por favor, cuidado, isso aqui é um erro grave que a gente comete. No cálculo para transformar horas em minutos, e o resto vai ser segundos, não posso fazer o corte dos zeros, ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou pegar os dos 6? Eu vou usar a tabela dos 6, que a gente já está craque nele, né? Então, vamos lá. Então, 560, eu vou considerar só para efeito de cálculo. Eu sei que dá 9, então, eu vou dar 9 aqui. 9 vezes 500, 9 vezes 60, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6, 54. Perfeito? 560 menos 540, sobra 20. E se eu cortasse o zero, ia sobrar 2. Então, o que significa isso? É bem simples. Significa que o nosso problema, deixa eu puxar para cá, foi 9 minutos e 20 segundos. Perfeito? Se eu cortar, eu vou achar 9 minutos e 2 segundos. Entenderam? Legal, gente? Esse era o resultado deste problema. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos terminando essa parte de números divisores, né? Então, eu vou partir de números inteiros, tá? Nós estamos trabalhando só com os números inteiros naturais, que é do zero até o infinito, né? Tem uma pergunta que cai sempre: quais são os divisores de um número tal? Eu escolhi aqui o 360 para a gente dar uma discutidinha e para poder passar já para outro tópico. Quais são os divisores de 360? O que você faria para poder resolver esse problema? Esse é um problema inicialmente de conjunto, né? Então, se eu for pensar nos divisores de 360, eu vou fazer o seguinte: eu vou decompor ele para vocês verem que ele tem muitos divisores. Isso. A primeira regra de decomposição é eu saber quem divide quem, os números naturais. Geralmente a gente vai são só números que você usa, são números primos, né? Então, 360. Quem divide o 360? Olha, o primeiro divisor primo que eu tenho é o 2. Então, quem que divide 2? Para dividir 2, tem que ser os números pares. Então, quem divide 2 é quem termina com 2, quem termina com 4, quem termina com 6, quem termina com 8 e quem termina com 0. No nosso caso, 360 termina com 0, então ele é divisível por 2. Então, 2 é um divisor de 360. 360 por 2 também é muito importante a gente treinar a divisão, porque a gente dá uma enferrujadinha, né? Então, vamos fazer essa divisão de números inteiros. Eu vou pegar um dígito, né? E vou ver. Tem um dígito aqui, tem um dígito aqui. Então, 3 dividido por 2 é possível? Então vou usar uma casa só. 3 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Não é isso? Esse é o algoritmo da subtração. 3 menos 2, sobra 1. Automaticamente desço o próximo dígito, que é o 6. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16 dá 0. Opa, cheguei no 0, parei? Cuidado, isso é uma armadilha. Eu sou obrigado a descer a próxima casa, não importa qual ela seja. No meu caso, 0 é uma outra armadilha. Porque isso aqui é o resto? Não, é o 0 que eu desci. Então eu sou obrigado a dividir. 0 dividido por 2, quantas vezes o 2 cabe em 0? Nenhuma vez, então é 0. 0 vezes 2, 0. 0 menos 0, o resto é 0. Então, eu tive duas armadilhas aqui. Hein? Cuidado que 360 é fácil, mas haverá números que poderão nos confundir. Então, o 180 é um divisor de 360. Observa o seguinte: os números que estiverem à direita são divisores e os números à esquerda também são. Porque se eu dividir 360 por 180, tem que dar 2. Agora, continua a divisão.
termina com 0,180, é divisível por 2, pela regra que nós já aprendemos. Eu vou fazer mais rápido para a gente não gastar muito tempo. 18 por 2 dá 9. E 0 por 2 dá 0. Opa, então já sei que é 90. Ixi, terminou com 0? Tenho que dividir por 2? Tenho. 9. Vamos fazer esse aqui, porque esse aqui é bom. Espera aí um pouquinho. Só pegar aqui minha linha aqui. Só um minutinho. Pega uma borracha e apagamos. Isso. Pronto. Então, esse 90 eu vou fazer de novo porque ele é de armadilha. 90 dividido por 2. 9 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe em 9? Cabe 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 sobra 1. No algoritmo que nós fizemos, põe o 0. 10 por 2, 5. Opa, esse aqui é fácil. 5 vezes 2, 10. Então, é o 0. Então, o resultado aqui é 45. Agora vem a pergunta. 45 é divisível por 2? Não, por quê? Ele termina com 5. Olha aqui, ó. Ele não termina com os números pares. Se ele termina com 5, ele não é divisível por 2. Mas tem outra regra aqui muito legal, importantíssima, que nós vamos fazer. Opa, peguei esse instrumento errado. E nós vamos fazer uma outra aqui, que nós falamos dos divisores por 2. E os divisores de 3? Que agora o próximo número que eu tenho que olhar é o 3. Olha, nos divisores de 3, eu faço o seguinte, eu tenho, nesse exemplo aqui, o 4 e o 5. Será que esse cara aqui é divisível por 3? Basta eu somar os algarismos. 4 e 5, 9. E eu sei que o 9 é divisível por 3, então 45 é divisível por 9. Então, para dividir por 3, eu vou somar os algarismos. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, esse número é divisível por 3. Eu vou fazer esse mesmo método com o 3 e com o 9, tá bom? Então, vamos lá, 45 dividido por 3. Fazendo o nosso algarismo, dá 15. E eu pergunto novamente, 15 é divisível por 3? 15 é divisível por 3. Por quê? 1 mais 5, 6. Então, vou dividir. 15 dividido por 6 dá o 5. 5 é divisível por 3? De jeito nenhum. 5 é primo. Então, se o 5 é primo, só o 5 divide o 5 e eu chego no número 1. Perfeito. Então, quem são os divisores de 5? Todo número que terminar com o 0 e terminar com o 5. Pessoal, por que você não falou para o 4? Olha, o 4 é par, então ele é divisível por 2. Então, ok? Mas o 4 você vai ter que fazer até 100. Depois do 100, todos eles são divisíveis, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui. 424. Eu não preciso olhar o número inteiro para saber se ele é divisível por 4. Eu pego só os últimos aqui, ó. 24 é divisível por 4? Dá 6. Então, eu sei que aqui também vai dar. Entendeu? O 4, eu olho os dois números. O 8, eu olho os 3. É umas tabelinhas assim. E o 6? Olha, como o 6, olha aqui, se eu decompor o 6 é decomposto pelo 2, porque ele é par, e pelo 3, que dá 1. Então, todos os múltiplos de 6 serão divisíveis por 2 e por 3. Se ele não for divisível por 2 e não for divisível por 3, ele não é divisível por 6. Perfeito? Uma coisa assim. Vou limpar aqui e vamos continuar. Eu quero terminar isso aqui rapidinho. Bom, agora que eu já sei quem são os divisores, sei todos os divisores? Não, só sei alguns. Vou até pegar o texto aqui para ficar mais bonito. Opa, não quero aqui. Então, vamos lá. Primeiro, todo número é divisível por si mesmo. Então, 360. Já fiz 180, então eu vou escrever todo mundo que está na coluna esquerda. 180, 90, 45,
15 e 5. É isso aí. E na outra coluna, quem que eu tenho ainda? Bom, eu tenho 2, mas agora presta atenção. Tenho 3. Presta atenção. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é divisível. No 360 é divisível por 4. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, 8 é divisível por 4. Só não está muito bem na ordem, mas vai dar certo. 2 vezes 3 dá 6. Então, 360 é divisível por 6. 3 vezes 5, 15, nós já colocamos. Agora, olham aqui, ó. 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, eu sei que o 9 é divisível por 360 é divisível por 9. Sobrou alguém? Vamos fazer um teste. 2 vezes 2, 4, já está ali. Vezes 2, 8, já está ali. 8 vezes 3, deu 24. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 360 é divisível por 24. 24 dividido por... Opa, desculpe. 24 multiplicado por 3 dá 72. Professor, você tem certeza? Nós vamos tirar a prova daqui a pouco. Perfeito? E depois, multiplicando do outro, dá 365. Vamos começar fazendo uma divisão aqui do 300. Opa. Vamos começar tirando a prova. Por quem? Pelo 72, que ficou estranho, não foi? Que vocês acharam? 360 dividido por 72. Eu já expliquei para vocês que o meu método de divisão geralmente é escrever os múltiplos aqui, né? Então, para mim não errar, 72. 72 mais 72, 144. 144 mais 72 dá 7, dá 6, 7, 4, 1, mais 1, 216. Opa! 216 mais 72, 2 e 6, 8. 7 e 1, 8. 7, 1 e 8. 0, 2, 2. Olha, estou pegando os múltiplos de 72 para mim fazer essa divisão aqui. 72 mais 8 aqui dá 0. E vai 1, né? 7 e 8, 15 e 1, 6. É isso? E vai 1, né? É isso? Isso. Dá 18, 16. Fica 6 e vai 1. 1 e 2, 3. Opa! Olha lá, olha lá. Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, 4, 5. Perfeito? Então, 360 dividido por 72 deu 5. Galerinha, só um minutinho que eu tô achando que isso está errado. Não, tá certo. Certinho. 5 vezes 2? 0. Vai 1. 5 vezes 2, 10. Vai 1. E aqui fica 0. 5 vezes 7, 35 e 1. 36. Sobra 0. Legal? Esse método aqui de eu colocar os múltiplos me ajuda demais. Então, 72 está lá. E ele fala do 5. O 5 já está aqui. Beleza. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Porque se vocês não entenderam, assista de novo. 2, 3 vezes, certo? E no nosso grupo, vocês podem conversar, chamar para perguntar, tá? Tudo que vocês perguntarem no grupo, eu prometo responder. Tá ok? Então entra no grupo que a gente bate um papo. Mas está faltando um divisor. Quem sabe qual que é o divisor que está faltando? Vocês vão falar, todo número é divisível por 1. Então, eu sou obrigado a colocar aqui o 1. Será que deu? Bom, depois a gente põe em ordem, mas vamos contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, os divisores de 360... Ficou feio, mas tá bom. São igual a 15 números. Ó. Isso cai, tá? Isso cai na prova. E para que isso cai na prova? Isso gasta tempo, até que você às vezes não erra.
mas te toma um tempo importante de você responder as outras questões. Tá ok? Aqui foi, então, o estudo dos divisores dos números inteiros. Vou fazer só uma pergunta e com ela eu quero tentar encerrar isso aqui. O número 1 é um número primo? Número 1 é um número primo? Eu vou escrever aqui. Alguém sabe a resposta? 1 é primo? De vez em quando caem umas perguntas assim e a gente erra. Gente, o número 1 não é primo. Por quê? Para ser primo, ele tem que ter dois divisores, ele tem só um que é ele mesmo, que é 1. Então, para ter mais divisores, tem que ser 1 mais o número. Então, para ser primo, o 2 é primo? O 2 é primo, porque o 2 tem dois divisores, o 2 e o 1. O 1 quantos divisores tem? 1. Então, ele não é primo. Para ser primo, tem que ser um número que tenha dois divisores. E tome somente 2. Se ele tiver outro divisor, ele não é. Como assim, professor? Eu explico. O 4. Olha para cima, por favor, não quer ir. O 4. O 4 é primo? Primeira resposta que eu te dou é que ele é par. Todo número par, só o 2. O único par que é primo é o 2. Então, quem divide o 4? O 4 divide o 4, porque ele tem que dividir ele. Ele é divisível por 2 e ele é divisível por 1. Então, ele tem 3 divisores. Então, ele não é primo. Legal? Esse é o conceito dos números primos. Eu não vou aprofundar, mas isso cai. Eu vou colocar algumas questões agora um pouquinho mais de lógica, e dentro das questões de lógica vão precisar de saber o que são pares, o que são ímpares, né? O que são primos. A gente vai dar uma misturada, ok? Espero que vocês estejam gostando. Nosso próximo problema, eu tirei ele da internet e eu achei ele bastante interessante. É esse problema aqui. Deixa eu só tentar arrumar ele aqui. Não vai ser difícil. Vamos lá. O problema é isso aqui. Desafio das cartas. Da Funeste. André tem um conjunto de cartas. Então ele tem 4 cartas na mão aqui no exemplo. Cada carta tem apenas um número e uma das faces e a foto de um animal na outra. Então de um lado é um número, do outro lado é um animal. André dispôs 4 cartas sobre a mesa com as seguintes faces expostas: o cisne, o gato, o número 7 e o número 10, como se mostra. Olha que pergunta capciosa que a gente tem que entender. Além disso, André diz: se a face de uma carta há um número par, então no verso há um animal mamífero. Epa! Quais são os animais mamíferos que eu tenho aí? O B, o gato. O C não é mamífero. O 7 e o 10, quer dizer que as cartas estão invertidas. Ele quer que a questão é saber o seguinte: a afirmação do André está correta? O que ele faz para testar se a afirmação do André está correta? Olha que perguntinha legal. O que eu faço para saber se está certo ou não? Isso aqui é bem lógico, hein? Para verificar se a afirmação de André está correta, é suficiente que se verifique os versos B e C. Se eu virar o B e virar o C, eu consigo comprovar a afirmação do André, que ela é verdadeira? Se eu virar B, o que tem que ter do lado do gato? Um número par. Para me confirmar, eu viro C. Se C é um número ímpar, o que tem que ter do outro lado? Automaticamente tem que ter um animal que não é mamífero. Beleza. Então a letra A, eu estou sem a caneta para marcar aqui,
mas a letra A aqui atende a nossa necessidade. Mas eu não posso parar só na letra A, porque posso ter outras respostas, talvez, que estejam sempre até melhores. Letra B. É suficiente se verifiquem os versos da carta A e C? Se eu virar A, é um animal que não é um mamífero. E se eu virar, eu vou saber que número que está lá. Ele confirma? Confirma. Se eu virar C, tem que ser também um animal que não é mamífero. Isso aqui também dá para mim descobrir, hein? Tá ficando estranho. É suficiente que se verifiquem os versos das cartas A e D. A e D. É a mesma coisa dentre elas. Todas as respostas aqui estão bem suficientes. É suficiente que se verifiquem os versos das cartas B e D? É, se eu souber do outro lado. Mas aí ele fala, é necessário que se verifiquem os versos das 4 cartas. Concordam? Qual a opção melhor aí? O que é estranho é que todas elas, A, B, C e D, eu consigo comprovar, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, a melhor resposta para esse problema é a letra E, porque se você verificar as 4 cartas, você vai ter certeza daquilo que ele está dizendo. Vocês pensaram assim na letra E? É complicadinho, né? Mas essa aqui é daquelas que você vai pensar e vai ter que deixar analisar uma por uma. Ou seja, se eu tivesse analisado a primeira, eu tinha a A. Mas, se eu fizer a A e a B, dão o mesmo resultado, a C também, a única resposta que está diferente aí é a letra E. Ok? Pensa um pouquinho aí e vê se eu estou certo. Qualquer coisa a gente discute lá no nosso grupo, ok? Bom, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos estudar já números fracionários. Fração é muito importante e cai muito na prova, tá? Então, eu vou colocar aqui um probleminha. Se vocês já resolverem, vocês já estão craque em fração. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente aprende. Eu quero fazer 1/3 mais 1/3 sobre meio menos meio, desculpe. Meio menos 1/4. Aqui envolvem todos os problemas que nós vamos ter com frações. Se vocês acharem a resposta, escreve lá no grupinho, só para entender a noção se vocês estão fazendo, estão conseguindo. Então, a gente começa a próxima aula resolvendo esse problema. Tenta achar a resposta para nós. Um abraço. Estamos abertos a comentário. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar lá, tá? Para melhorar as aulas, estamos à disposição.